Aqui temos um tabuleiro feito de cartolina. Eu medi 32 centímetros de cada lado e dividi em 64 casinhas. Pintei de giz de cera cada casinha pulando uma, para assim ficar pronto o tabuleiro. Pode ser usado também papelão, caso não tenha cartolina, nenhum papel tão grande, um pedaço de papelão também serve para fazer o tabuleiro. Embaixo eu coloquei as letras para definir as colunas do tabuleiro e do lado as numerações para definir as linhas do tabuleiro. Aqui eu tenho as pecinhas vermelhas e azuis, diferentes para diferenciar um jogo do outro. Em cada uma eu coloquei uma letrinha, o P para o peão, o T para a torre, o C para o cavalo, o B de bispo, o R do rei e o D da dama, que também é a rainha. Aí cada pecinha tem a sua identificação. Agora vamos para um jogo. Vamos fazer um jogo hoje de peões contra a torre. Primeiro a gente vai ter que organizar as peças no tabuleiro, tá? Como o azul é uma cor mais clara que o vermelho, eu vou considerar ele como uma peça clara do jogo, equivalente à branca. E o vermelho como uma peça escura, equivalente à preta. A gente vai posicionar as torres sempre na casa do canto, seja desse lado ou do lado oposto. E os peões sempre ficam na segunda linha, ou na linha número 2, ou na linha número 7. Então, eu vou usar a linha 7 agora e posicionar todos os peões na casinha um do lado do outro. O jogo consiste em fazer com que um dos peões alcance a linha final do adversário e a torre, quem tem a torre, tem que capturar todos os peões para ganhar o jogo. O jogo se desenvolve e os peões fazendo a movimentação deles sempre para frente. Na primeira jogada ele pode fazer andar duas casas e nas seguintes uma casa por vez. E a torre, ela tem uma movimentação mais longa. Ela faz um movimento em toda a coluna ou em toda a linha. Ela pode se movimentar várias casas para frente e várias casas para o lado. Isso vale para todas as direções. Se ela estiver aqui no centro do tabuleiro, ela tem movimento toda essa coluna e de toda essa linha, de um lado para o outro. Ela só interrompe quando ela encontra uma peça no caminho dela. Se for uma peça adversária, ela precisa capturar essa peça adversária ou para antes da peça. Só captura se for realmente parte da estratégia do jogo. Se ela encontrar uma peça do seu próprio jogo, ela interrompe o movimento. Ela não pode pular a peça que está na sua frente, seja ela do seu time ou do time adversário. Aqui eu já fiz uma situação de jogo. A torre que estava aqui já capturou uma peça lá, a outra capturou uma peça lá, enquanto dois peões saíram pelo centro. A torre não ganha o jogo se ela alcançar a casa oposta. Para ela ganhar o jogo, ela precisa capturar. E ela captura sempre na direção linha reta. Aqui ela pode capturar esse peão que está do lado dela. E agora é a vez do jogo do peão. Já tinha andado duas casas no princípio, agora andei uma casa apenas. E de uma casa vou alcançar. Para evitar que o peão ganhe, essa torre não vai poder ficar no movimento lateral. Ela vai ter que tentar vir na direção para capturar o peão. O ideal aqui seria ela vir para essa direção e caso esse peão ou esse se movimentem para essas casas, eles vão ficar em perigo. Possivelmente pode ser atacado por essa torre. Em relação nesse jogo, nessa variação, a torre pode capturar os peões para vencer, mas os peões não podem tirar a torre do jogo. O peão, para vencer, ele basta alcançar um deles à casa oposta, a linha oposta do adversário, tá? Dessa forma o jogo fica mais dinâmico e interessante. É um jogo simples, é uma variação da Batalha dos Peões, já feito em outro vídeo. É um jogo simples, ajuda bastante no aprendizado da movimentação das peças de xadrez. E ainda por cima ainda aprendemos a posicionar as peças nos locais corretos. Em outra oportunidade, vamos fazer mais uma variação e por fim, em outro momento, montaremos o tabuleiro e falaremos
sobre as demais peças e como elas se movimentam. Obrigada, até a próxima.